Olá, caros alunos, estamos novamente na disciplina de Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, discutindo alguns conceitos fundamentais da obra de Sigmund Freud. Hoje falaremos de alguns conceitos abordados no filme Freud Além da Alma, sobretudo demarcando alguns aspectos próprios da clínica psicanalítica. Logo no seu início, marcado pelo uso da hipnose como um dos métodos de acesso ao inconsciente, designado como um termo que foi sistematizado entre 1870 e 1878 para designar um estado alterado de consciência, como sonambulismo ou estado hipnoide, e provocado pela sugestão de uma pessoa em outra. Então, se vocês se recordarem do que acompanhávamos no filme, vocês viam que tanto Breuer quanto Freud davam um comando à pessoa com determinados sintomas, como no caso da Cecily, para que ao toque de um estalar de dedos ou ao término de uma contagem de 1 até 3, a pessoa entrasse nesse estado de transe e fosse recordando daqueles conteúdos que foram reprimidos, que foram recalcados de alguma forma, a fim de, a partir dessa lembrança, ter aqueles sintomas que estavam envolvidos a esse conteúdo remitidos, ter esse sintoma retirado aí do contexto da vida psíquica daquele sujeito. Então vocês vão acompanhando pelo filme que quando a Cecily ela vai recordando no início do seu tratamento com Breuer e depois com Freud daquilo que havia gerado o seu sintoma, esses sintomas eles se extinguem, eles desaparecem do contexto ali cotidiano da Cecily, tá? Então, um outro termo que é próximo aí ao do termo de hipnose, que deriva desse termo, é o hipnotismo, um termo cunhado em 1843 por um médico escocês, James Braid, para definir o conjunto das técnicas que permitiam provocar esse estado de hipnose no sujeito com finalidades terapêuticas. A sugestão se dava, nesse caso, entre o médico hipnotizador e um paciente hipnotizado, como vimos no caso de Breuer e de Freud em relação a Cecily. As duas palavras, hipnose e hipnotismo, são frequentemente utilizadas com o mesmo sentido, na mesma acepção. Outro conceito também que advém dessa época é a catarse. Trata-se de uma palavra grega utilizada por Aristóteles para designar o processo de purgação ou eliminação das paixões que se produz no espectador quando, no teatro, ele assiste à representação de uma tragédia. O termo foi retomado por Sigmund Freud e Breuer, que nos estudos sobre histeria chamam de método catártico o procedimento terapêutico pelo qual um sujeito consegue eliminar seus afetos patogênicos e então abreagi-los, revivendo os acontecimentos traumáticos a que eles estão ligados. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que na medida em que o paciente ele revela aqueles conteúdos inconscientes carregados de emoção, carregados dessa energia que de alguma forma se constituíram a base dos seus sintomas, à medida em que eles descarregam essa energia via catarse, esses sintomas eles também desapareciam, ok? Um outro conceito bastante importante que a gente deve acompanhar aí nessa evolução da história da psicanálise, então, é a regra fundamental ou a regra da associação livre. O que nós vamos percebendo a partir do acompanhamento do caso da Cecily no filme Freud Além da Alma é que vocês vão percebendo que num certo momento do tratamento, sobretudo quando ela passa as mãos de Freud, ela deixa de
reagir, deixa de responder aos comandos de Freud para que entrasse naquele estado hipnoide, para que entrasse naquele transe e começa a não conseguir mais se deixar ser hipnotizada por Freud. Surge então aquilo que a própria paciente nomeou como talking cure, que é a cura pela fala. Ela começa a relatar fatos que ocorreram na sua vida, lembranças, sonhos, e nesse sentido começa a revelar o seu inconsciente por uma outra via. Para que isso se desse, então, ela teria de respeitar essa regra da associação livre. Era uma regra que constituía, no paciente esforçar-se por dizer tudo o que lhe viesse à cabeça, principalmente aquilo que se sentisse tentada a omitir, seja por que razão fosse. Então, qual que era a questão relacionada à regra da associação livre? O paciente traria aquelas lembranças, aqueles conteúdos mais imediatos que lhe ocorressem à cabeça. Inconscientemente, o que começaria a ocorrer seria um movimento inverso, uma tentativa de resistir a esses conteúdos, uma tentativa de racionalizar, de censurar esses conteúdos. Então, daí a importância de não omitir nenhum desses elementos, sobretudo aqueles aos quais se tivesse o ímpeto aí de impedir que aflorassem. Então, quanto mais o sujeito tivesse a tentação de retirar aquele conteúdo da sua consciência como se ele não fosse importante, para dizer que era justamente ali que deveríamos insistir e falar mais a respeito, pois ali provavelmente havia um mecanismo de defesa tentando proteger o sujeito daqueles conteúdos que lhe trariam desprazer, que estariam na verdade no cerne do seu sintoma. Bom, e hoje, para terminar, falaremos um pouco do conceito do sonho, desse elemento chamado sonho, que é entendido como uma das grandes manifestações do inconsciente, um fenômeno psíquico que se produz durante o sono. O sonho é predominantemente constituído por imagens e representações cujo aparecimento e ordenação escapam ao controle consciente do sonhador. Então, essa perspectiva é uma importante fonte de conteúdos do inconsciente. Então, os sonhos eles são constituídos por processos primários e secundários. Eles são constituídos por elementos aí que remontam ao modo como se organiza a linguagem, motivo pelo qual, inclusive, Lacan, que foi um dos estudiosos de Freud, dirá que o inconsciente se estrutura como linguagem, porque, na verdade, a gente vai percebendo que os mesmos elementos que compõem a estrutura da linguagem do sujeito, eles vão operar também na maneira como se estrutura o seu inconsciente, Então, por meio aí das condensações, por meio das metáforas, por meio dessas linguagens que, quando decifradas, vão revelando o conteúdo psíquico desse sujeito. Então, um sonho é um elemento importantíssimo para análise, como podemos acompanhar a partir das descrições feitas por Cecily no filme Freud Além da Alma, ok? Então, na nossa próxima aula, continuaremos abordando outros conceitos fundamentais da obra de Sigmund Freud. Um abraço a todos e até a próxima.